Olá, seja bem-vindo ao podcast Sindistal. Esse podcast é patrocinado pelas empresas associadas do Sindistal, que pertencem ao Conexão Gás, Conexão Solar e Conexão Mercado Livre. Nós estamos muito felizes aqui nesse nosso episódio de hoje, com a participação do Evandro de Freitas, nosso presidente aqui do Sindistal, o Celso Matos, que é presidente do Sindirepa, um sindicato de reparos automotivos do estado do Rio de Janeiro, sindicato super parceiro do Sindistal, também é vice-presidente na Firjan. Estamos muito felizes com a tua presença aqui, Celso, com a gente. Fernando Monteiro, coordenador de conteúdo da Firjan, relacionado a petróleo, gás e naval. Fernando, seja bem-vindo. Obrigado. Muito legal ter vocês aqui com a gente. Nosso objetivo aqui, a nossa conversa hoje vai girar em torno do mercado do gás no estado do Rio de Janeiro, daquilo que nós vivemos no ano de 2023, daquilo que nós pretendemos viver no cenário do gás no ano de 2024. E eu vou iniciar aleatoriamente aqui pelo Celso, pedir, Celso, que você já comece aí falando um pouco de como é que tem sido para você o cenário do gás no estado do Rio de Janeiro. Vocês fiquem à vontade, vocês estão em casa. Tá, obrigado. Antes de mais nada, parabéns pela essa iniciativa. É fantástico ver o Sindistal como estrutura podcast, levando informação para os seus associados. Parabéns Obrigado, mesmo. Prazer. Bom, quanto ao cenário do gás, 2022 a gente teve, no final de 2022 nós tivemos aquela questão ainda durante a pandemia de você baixar o ICMS dos combustíveis líquidos, e aí, falando do gás natural veicular, o que tirou um pouquinho, tirou uma porcentagem da competitividade do gás. Ele é competitivo ainda, bem competitivo, na verdade, mas ele acabou para o consumidor, isso não ficou claro. O consumidor não faz conta, né? Quem faz conta é o Uber, e esses que fazem conta entende que ainda é válido. E a gente tinha a expectativa que 2023 viesse com um cenário melhor, mas ele continua ainda um cenário muito arrastado. Aí você tem o Lula falando que os líquidos não vão usar o PPI, e aí começa a questão da falta de transparência. Ele sobe o preço da gasolina e baixa sem ter relação com o PPI ou não, e o gás não tem esse mesmo tratamento, e é isso que a gente tem pleiteado em Brasília e junto com a Firjan, que o tratamento seja igual. PPI é paridade de preço-importação, né? Paridade de preço de importação, porque se segue para um, tem que seguir para o outro, assim, o que se pede é o tratamento igual. A gente tem gás sobrando, a gente tem gás aí, o Fernando vai poder falar, a gente tem gás aí sobrando, e eu acho que para frente a gente vai conseguir ter uma quantidade disponível de gás maior. Então, assim, o cenário deveria estar muito melhor. Infelizmente, não está. Porque quando você tem São Paulo com um preço mais competitivo que o Rio, algo está errado. Com certeza. Fernando? Eu acho que o ponto que o Celso colocou é um nevrálgico, é o mais principal de todos quando a gente fala do mercado de gás, né? A gente tem uma variável preço, que é o que vai determinar o quanto que você consome, a capacidade de expansão, a viabilidade de você ter novos mercados consumindo. E aí a gente entra nesse cenário de que para alguns combustíveis a metodologia mudou, para o gás natural não. E aí tem algumas outras questões também relacionadas especificamente a concessão da distribuição aqui também, que aí também traz algumas questões da capacidade de expansão, do interesse de expansão da rede, aí você também limita o consumo. E aí para aqueles mercados que tem a variável preço muito influente, isso vai acabar afetando bastante. Mas como o Celso falou, a perspectiva tem que sempre ser positiva. A gente tem bastante gás disponível, tem grandes projetos que vão entrar em produção para aumentar a disponibilidade de gás. Tem diversos projetos de importação de GNL, de gás natural liquefeito pela costa do país. Enfim, tem diversos movimentos acontecendo para tornar o mercado mais dinâmico. Agora, o que a gente tem sempre colocado como Firjan nos nossos posicionamentos é que não é quem produz, não é quem distribui, não é quem transporta o gás natural que vai dinamizar o mercado. Quem dinamiza o mercado é consumo.
Então, quando a gente fala com um regulador, quando a gente fala com uma empresa, ela tem que olhar, olha, você tem que trabalhar o consumo. Se você quer mais liberdade, se você quer mais segurança, se você quer um mercado maior, você tem que viabilizar consumo, porque senão, se não tem consumo, você não tem nada mais, né? Antes disso. Então, ele é Você o fala em ponto. consumo, na verdade, a gente normalmente divide em três segmentos, né? Indústria, comércio e varejo, né? Claro. Quatro, né? Residencial, comercial, Comercial, indústria E GNV. e e GNV, GNV. né? Como é que a gente pode observar esse cenário dentro desses quatro consumidores, já que a gente está falando de consumo? Então, do GNV o Celso já adiantou. Ele é um dos mais sensíveis à variação do preço que a distribuidora compra do fornecimento do gás, né? Que a margem de distribuição é muito pequenininha. Então, ele acaba sendo bastante afetado pela variação de preço. Para o residencial e comercial, o impacto já é um pouquinho menor. A margem de distribuição tem um maior impacto na tarifa final, então ele acaba sendo mais afetado pelas questões das questões estaduais com relação à concessão de distribuição. Quando a gente olha o industrial, aí já é mais um mix, aí depende muito do consumo, né? O preço, a tarifa final, ela varia de acordo com o consumo. Quanto maior o consumo, menor a tarifa, porque a margem ela é inversamente proporcional ao consumo. Se você consome mais, você acaba pagando menos no É proporcional. escalonado ao contrário. É escalonado ao contrário. Então, para consumidores menores, o preço do gás vai impactar menos, para consumidores maiores, o preço do gás vai impactar mais. Então, a gente tem uma realidade, quando a gente olha no histórico, o GNV é o único mercado que conseguiu crescer nos últimos anos. Teve esse impacto que o Celso comentou ano passado por causa dos combustíveis líquidos, a redução dos impostos, então teve uma queda, mas foi quem conseguiu sustentar o crescimento, é grande parte da receita da SEG Rio. Residencial comercial ele é menor, mas é muito consumidor, né? O Rio de Janeiro acho que é o segundo maior estado com residências e comércios atendidos, acho que atrás só de São Paulo, puxado pela área ali da metropolitana. Pouco mais de 1 milhão de consumidores. Isso. Então também traz muita atividade, traz muita demanda para o mercado. E o industrial é assim o caranguejo, né? Fica andando de lado eternamente. Um consumidor entra, um outro consumidor volta, fica uma coisa meio assim, mas ele é bem estável e com algumas leves tendências de queda. Normalmente cai, mas o ponto interessante que a gente já ressaltou bastante também, dando aí finalizando minha fala de estatísticas, porque também falar muito número é difícil, Mas é mas importante. é importante. Importantíssimo. Quando a gente olha o consumo industrial, a gente está meio que andando de lado há muito tempo, com algumas tendências de queda em alguns momentos, mas a gente está numa situação, quando a gente olha o consumo de gás para a indústria, com um consumo semelhante ao final da década de 90. O Rio de Janeiro já chegou a consumir 9 milhões de metros cúbicos por dia na indústria. É preocupante, porque você vê como a gente está estagnado. Mas tem a variação também do maior consumidor aí, pelo menos algum tempo atrás, o maior consumidor de gás do Estado do Brasil, que era na verdade do Brasil, eu acho que era a Siderúrgica Nacional, né? CSN? A CSN. Ainda é. Então, assim, a gente teve a variação também do aço, então tem algumas coisas que afetam diretamente o mercado. Assim, eu estou na ponta direto, né, porque eu acabo fazendo a manutenção da rede de distribuição e construção da rede de expansão, uma das empresas que contratadas para fazer. E a gente também trabalha comercial, a expansão comercial, principalmente na SEG Rio. Tem agente comercial batendo nas portas dos condomínios, do comércio, não da indústria nem do GNV. A gente hoje falou dos 4 mercados e, permita corrigir, tem mais um, que é da geração, que é uma coisa nova que efetivamente está entrando. E a gente tem um apelo, pegando um gancho do que você falou com relação ao preço, e que a visão em Brasília tem que ser diferente com relação ao gás natural. A gente tem muitas famílias que hoje vivem do gás natural, tá certo? A gente tem o transporte, que hoje faz toda a diferença na cidade. Quem é do Rio de Janeiro sabe que faz toda a diferença. E a gente tem a questão ambiental também, porque o GNV a gente sabe que é bem menos poluente do que os outros fósseis, combustíveis fósseis. E aqui a gente tem algum incentivo do governo do Estado, né? A gente sabe que o IPVA você tem uma redução e tal, então se todo mundo fizer conta, como você falou, vai ver que ainda é competitivo, ainda vale a pena você usar o gás natural.
Tem a questão da manutenção, o pessoal tem aquela lenda de, pô, os veículos dão mais defeito, esquentam mais com gás natural. Hoje a tecnologia a manutenção é até menor, né? Na verdade, se o cara seguir a rotina que o brasileiro, historicamente, ele não tem aquela a visão do preventivo. Exatamente, né? A manutenção corretivo. preventiva. Então, se o cara trocar a vela com 10 mil quilômetros e cabo do carro, ele não vai ter problema nunca com gás natural. Vela e cabo. A questão é que ele não troca. Em compensação, ele não tem combustível batizado também dentro do tanque, porque a gente sabe que tem muitos postos que trabalham corretamente, a maioria deles, inclusive. Mas a gente tem um número de postos que tem problemas aí. Todos nós já tivemos problema com o veículo em algum momento. A luz da injeção, e a gente tem um aumento, e aí no Sindirepa eu posso falar que a gente tem esses números, a gente tem um aumento de carros que entram nas oficinas com a luz de injeção acesa. Mas isso se dá por conta da gasolina adulterada e do etanol, que às vezes é utilizado o metanol, que é um produto altamente cancerígeno, né? Que alguns postos têm utilizado. Essa questão da qualidade do produto gás, há alguma distinção em relação aos combustíveis tradicionais, a gasolina, o álcool? É um combustível que não pode ser adulterado, então assim... Como qualquer combustível, certo? Não. A gasolina ela é adulterada, pode ser adulterada, e o consumidor vai colocar ela adulterada, por isso que a luz da injeção pode acender, o carro pode falhar. Quando aquele carro dá aquela falhada, é por conta da gasolina, que não é a gasolina adequada para o carro dele. Não motorista de Uber, né? Mas que já passa a ser um processo de trabalho, né? Mas do consumidor, o consumidor ele tem essa percepção? Como é que está a comunicação disso? Eu acredito que o consumidor ele ele sabe que o carro dele está falhando por conta que ele está abastecendo num posto adulterado. Só que, infelizmente, a maioria dos consumidores eles querem preço de imediato. Então, a partir do momento que a gente conseguir mudar isso e mostrar que se ele tiver qualidade, ele vai gastar menos, porque cada vez que ele vai para uma oficina, ele vai gastar 400, 500 no mínimo. Então, assim, o preço que ele economizou na gasolina não vale a pena, porque ele pôs numa gasolina barata, ou então numa gasolina, um etanol que não é etanol. Então, assim, o gás ele não tem essa preocupação, porque o gás você vai colocar, ele é gás. Não tem como você adulterar. E aí, na questão do consumidor, se ele tem a informação, se ele tem a ciência, vem aqui um projeto que a gente tem realizado, que é o LGE, litros de gasolina equivalente. Porque você tem a gasolina por litro o valor, você tem o etanol por litro o valor e o gás em metro cúbico. Então, como que o consumidor vai fazer a comparação desses três combustíveis? Grandezas diferentes. Pois é. É o litro de gasolina, é o litro de etanol e é o metro cúbico de gás. Então, cada um tem uma composição diferente, cada um entrega uma energia diferente. Nos Estados Unidos, você tem lá o litro de gasolina equivalente, que ele pega pela energia que cada combustível fornece. E aí o Fernando, junto com o pessoal da AB Gás, fizeram um trabalho que agora a gente está terminando a fase de como vai ser a divulgação disso nos postos, para colocar o gás em... Fazer a conversão, né? Isso, faz a conversão. Para você ter uma ideia, quando você olha numa bomba de gás a 4,12, se não me engano, o Fernando deve ter essa informação, mas se não me engano, esse 4,12, quando você coloca em litro de gasolina equivalente, ele vai ficar em 3,1. Então, assim, uma comparação direta. Aí você tem por litro. São aqueles fatores, né? Quando a gente pega a energia que cada um entrega, você consegue chegar num fator de multiplicação. Tinha aquele antigo 0,7, 70% de etanol. Então, por exemplo, para você transformar o gás natural, o GNV, em gasolina, entre aspas, né, para igualar a energia, você vai ter que multiplicar o preço do GNV por 0,70 alguma coisa. Ou seja, menor que 1. Então você tem que baixar o preço para igualar com a gasolina. O que significa? O GNV ele entrega mais energia que a gasolina. O etanol, por outro lado, você tem que multiplicar por 1,3, 1,4, uma coisa assim. Ou seja, o etanol entrega menos energia.
Então, ok, o etanol tem aquele lado verde, é legal, é ambiental, mas ele gera um custo maior para o consumidor. A gente teve uma participação no início dessa semana em São Paulo. Eu tinha preparado isso, acabei não apresentando lá, mas agora eu apresento aqui. Eu fiz uma avaliação olhando um município em específico, acho que, agora não lembro qual foi o município do Rio de Janeiro, avaliando 5 anos para trás. Se ele tivesse feito a utilização de etanol ou a utilização de GNV ao invés da gasolina, usando um valor de rodagem, etc. Então, algumas variáveis para fazer essa comparação. Se ele tivesse utilizado ao invés de etanol, ao invés de gasolina, etanol, o consumidor ia ter gastado 10% a mais ao longo desse período. Se ele tivesse utilizado GNV ao longo desse período, ele ia ter gastado 45% a menos. E isso é sem considerar, no caso do Rio de Janeiro, o desconto no IPVA. Você reduz de 4,5%, né, reduz 62%. 62%. O IPVA. Então, 45% no abastecimento. Ou seja, isso é economia no mês a mês, no dia a dia. Como é que essa informação não chega assim tão fácil, né? Isso deveria fazer gerar filas e mais filas de instalação de GNV. Porque fica muito... Quando a gente conseguir implantar, e eu acredito que ainda esse ano, até o final do ano, a gente deve implantar nos postos, eu tenho conversado com o PROCON, porque os postos estão com medo que o PROCON faça alguma ação contra, mas eu acho que o PROCON vai apoiar e tem apoiado, porque assim, você está entregando a informação correta para o usuário. Porque a minha sensação é que o usuário está sendo enganado. Então, assim, quando você colocar tudo em litro equivalente, ótimo. Você vai ver que o gás vale muito a pena. Igual o Fernando falou, 45% de economia, isso sem contar o IPVA, é muita coisa. Mais do que paga a instalação do kit. É a questão do medo também, né? A gente soube que teve alguns sinistros aí no momento do abastecimento nos veículos. Mas em todos eles, mas não, são poucos. Na verdade, são poucos que acontecem. Só que eles têm uma reverberação quando acontece. Todo acidente, né? Mas, infelizmente, todo acidente. Todos eles, o problema foi a questão do sistema, que foi mal instalado, foi aproveitado, vencido. Carro roubado. Até hoje, de todas as explosões, todas elas foram irregulares. Ou o cilindro é ilegal, nenhuma explosão foi de um carro que o cara fez tudo certinho. Nenhum estava debaixo de uma garantia. Exato. Mas aí, a pergunta que você fez assim, por que o consumidor não sabe disso? Primeiro é o problema da questão da bomba, que a gente chama chamado de economia percebida. O consumidor ele vai chegar, ele vai olhar o que está ali escrito na bomba. 4, a gasolina está X, o etanol está Y e o GNV está W. É aquilo que ele vai olhar, ele não vai calcular. E aí, assim, olhando historicamente, que aí explica o porquê que o consumo do gás veio crescendo ao longo dos anos, não havia, vamos dizer assim, uma necessidade de você de transformar e fazer essa comparação, porque ele era muito mais barato. Então a economia percebida já existia. Conceitualmente já era aceito. Já era aceito, então, tanto que cresceu. Tanto que a gente começou a discussão do LGE, do litro de gasolina equivalente, em 2017 e 2018. Mas não teve muita atração porque o mercado estava andando, estava crescendo e organicamente. Aí eu estava resgatando a apresentação aqui, o porquê que isso se tornou mais importante quando a gente olha 2022 e principalmente 2023. 2023, essa economia percebida, calculando aqui, ela caiu muito. Então ficou, em certos momentos, o GNV estava no mesmo preço que a gasolina, ele estava mais alto que o etanol. Aí começa a apertar. Mas ele estar na bomba no mesmo preço que a gasolina ou mais caro que o etanol não significa que ele deixou de ser econômico. Pelo contrário, no cenário aqui, tinha dado aqui, até na economia percebida, na média, no total do ano de 2023, R$ 916. Parecia que é pouco, ficou muito apertado. Mas quando você joga para o litro de gasolina equivalente, esse 916, que é olhando a bomba, ele vira 2.098. Isso num cenário específico, mas assim, mais do que duplica quando você transforma. Então é como que vai trabalhar isso para levar isso para o posto. Aí o posto tem que entender que isso é bom para ele. O governo tem que entender que isso é bom para o governo. Porque nos Estados Unidos, só complementando, para terminar minha fala, que eu falo muito,
Nos Estados Unidos é uma... Podcast é para falar. Nos Estados Unidos é uma determinação oficial. Isso não é uma atuação de sindicatos, de associações de pós, etc. Não é o posto trabalhando, o sindicato que instala o GNV trabalhando para estimular o mercado. É o governo entendendo que você tem que reduzir. Você traz transparência para o consumidor. E aí você mostra qual que é o valor exato do produto e o consumidor escolhe qual que é utilizar. Tem gente que gosta de gasolina, vai usar gasolina. Quem gosta de etanol, vai usar etanol. E quem gosta de GNV, vai usar o GNV. Então, assim, isso... Mas traz uma informação honesta, né? Exatamente, comparativa. Honesta, E eu brinco que o primeiro posto que fizer essa publicação vai ter fila. Porque ele vai mostrar o gás com preço real, um preço mais barato. Já fica o convite para um próximo podcast trazer o pessoal do sindicato de postos para a gente ampliar esse diálogo aqui. As filas também é uma coisa que assusta, só que não tem mais fila. Então ligando postos atrás de postos aí, o cara não consegue mais pois viver. A fila então a fila é uma realidade que não existe mais, né? Já não é mais real, não tem mais. Foi um compromisso na Natos. A gente estava numa resenha conversando lá com os amigos, né? E falando sobre combustível, entrou no mérito do combustível e o cara lá afirmando firmemente que não vale mais a pena no gás natural. Aí eu estou lá bebendo minha cerveja, que eu gosto muito de cerveja, por acaso. Aí olha para mim e fala: e aí, Evan, tu não vai falar nada, você que é do ramo? Aí eu falei: não, pergunta ao taxista. É isso. Pergunta ao taxista se ele deixa de usar o gás natural. Ele faz conta, o taxista é quem mais faz conta. Ele vive daquilo aí. É isso aí. Então pergunta ao taxista, a rentabilidade dele vai cair enormemente. A conta que você fez inversa. Ele falou o seguinte: se eu usar combustível, eu vou gastar 30% a 40% mais. Vou ter a despesa 30% a 40% maior do que se eu usar o gás natural. Pô, uma economia assombrosa. E olha que o táxi não paga IPVA, hein? Pois é. Se o táxi não paga IPVA, ele já entende que vale a pena. A economia dele é diária. O que dirá do carro normal? É o termômetro. Um parênteses, que era sempre o questionamento que eu tive quando comecei a trabalhar e estudar mais com o Celso no mercado de GNV, era se isso é válido para todo carro. Desde o mais popular até o mais classe mais alta, o mais evoluído. E aí, quando eu entro num Uber, entro num táxi, eu percebo que ele está utilizando ali um carro mais de ponta. Eu penso: você usa GNV? Ele fala: uso. Você economiza? Economizo. Então, esses 30% ele vale do Uno ao híbrido que já tem uma economia. Ele ainda gera mais economia, independentemente do carro. A pergunta que não quer calar. É para toda a classe. Prepara aí. Bem. Um tempo atrás, eu lembro, e se não me falha a memória, foi o Siena que lançou um kit de gás direto de fábrica. Tetrafull. Né? O que naquela época apontava uma possibilidade da indústria automobilística comprar a ideia da viabilidade do gás natural desde a fábrica. Né? Como é que o segmento de reparos automotivos enxerga isso? Por que a indústria automobilística não deu continuidade? E hoje você vê os híbridos ou os elétricos chegando, embora o custo seja ainda muito elevado, mas muito mais aceito a nível de sustentabilidade, por aí vai. Eu vou começar a resposta no final do seu... Só para você que está ouvindo a gente, nada disso está no script, tá? A gente vai reagindo aqui na hora. Pegadinha. Eu vou começar a resposta no final da sua fala, do elétrico. Principalmente no momento que a gente está vivendo hoje. Quem não conhece um amigo que está sem luz hoje? Somente São Paulo, né? Nós temos problema na redistribuição de elétrica. Então, assim, a rede de energia elétrica hoje não suporta todo mundo com ar-condicionado ligado. Você imagina nós colocando o carro elétrico nessa linha de distribuição? A rede não tem suportado as usinas solares a nível de pedidos então, de acesso. O elétrico, ele veio, ele é bem aceito. É modinha. Eu sempre falei, ele é modinha. Ele vai ter o momento dele? Vai. Eu acredito que ele vai ter o momento dele. Mas você tem, antes de você falar do elétrico, acho que se você tem a tal da transição energética, que essa transição no meio dela você tem o gás. Então, assim, o momento é do gás. A questão é que os parlamentares e muita gente vive de criar modismo. E aí vem elétrico, hidrogênio verde, azul, roxo, um monte de hidrogênio de cor que colocaram aí.
eu ainda acredito muito no gás natural. Então, assim, eu sou um otimista do gás natural e vou continuar falando que falo com números, que o gás natural vale muito a pena. Uma vez eu conversei com uma pessoa do automotivo e ele disse o seguinte: Ademar, a questão do gás está muito relacionada à influência internacional, né? Então, esse modismo ele vem muito a nível global. E o gás, o etanol também, eles são casos muito particulares do nosso cenário Brasil, particularmente do Rio de Janeiro. Não do etanol, mas do gás, né? Isso, de alguma maneira, explica. Não tem nenhuma indústria automobilística que vocês conheçam que está disposta de novo Se não me engano, a BMW... A Audi fez um teste com GNV. A Audi... Tem um 20 Jeep... tantos, não temos 20 mais tantos Gurgel, né? quilômetros. Então, Tem um Jeep que está sendo vendido, é lógico, é um carro premium, que está saindo a gás. Eu não lembro agora, mas tem um Fiat. Mas a Europa tem problema, ele quer usar o gás para aquecimento, para produção. Já tem problema lá. se livrar do gás da Rússia. Se ele fechar a torneira. Mas você tem muito ônibus a gás na Europa. Tem. É justamente porque é menos poluente, ele é aquela fuligem preta que o diesel emite, emana, microparticulados. Na verdade, você é muito menor no gás. É uma questão de internalização, né? O Brasil tem muito essa coisa de internalizar o discurso que vem de fora. Então, lá o bonito e o que cabe na regionalidade da Europa é um elétrico. Mas isso é uma questão específica da Europa, é como funciona lá. E aí lá, por exemplo, aí você tem a Alemanha fazendo investimentos gigantescos para fazer rede de transporte de distribuição de hidrogênio. Ok, isso é uma regionalidade deles, porque eles não têm gás natural, eles dependem de importação da Rússia, então, enfim, é o cenário deles. Mas aí a gente aqui como Brasil, a gente olha isso, é colocado esse posicionamento e a gente internaliza para a gente. E aí vira essa que o Celso falou de moda. Ao invés de a gente perceber que a gente já tem etanol misturado na gasolina, então a gente já está anos-luz na frente, biodiesel no diesel. A gente tem a possibilidade de fazer o gás natural, que o Rio de Janeiro já é exemplo para isso, tem capacidade de expansão. Desde sempre, né? Desde sempre. E é aquele ponto, se você substituir gasolina C, que tem etanol, por GNV, você já descarboniza, você já reduz a emissão. Aí tem a questão dos microparticulares, enfim. Então, a gente acaba internalizando o discurso e ignora a nossa regionalidade, o nosso cenário. A mobilidade urbana da Europa já está resolvida há anos. Aqui a gente está muito tempo atrás, a gente tem que avançar muito ainda. Exato, e cada país tem a sua... Nós tivemos em Singapura, né, para entender um pouquinho, a gente está numa feira de energia, né? E você vê que, por exemplo, Singapura não vai usar o gás. Ou por erro estrutural deles lá no início, mas assim, fez a opção pelo elétrico. Mas o Rio de Janeiro, principalmente, e o Brasil, não tem por que não utilizar o gás. A gente tem um gás que até então era queimado. Mas aí você vai olhar Singapura. Singapura não tem energia própria, não tem alimento próprio, não tem água, não tem nada. É uma ilhazinha, sei lá, deve ser menor que o município do Rio. Não tem nada. Mas aí o Brasil tem tudo. Eu nunca fui em Singapura, mas eu já tive numa missão da Feijão na Alemanha, 2017. E pode ser um olhar míope, mas faz parte disso daí. O que eu vejo às vezes é que a tecnologia que é inovada, produzida e também pilotada em alguns países minúsculos, mas com muita tecnologia agregada, eles emplacam aquela tecnologia nos países com um objetivo maior, de depois exportar essa tecnologia e dizer para o resto do mundo, olha, levem isso para lá que é bom. E aí a gente acaba perdendo um pouco dessa visão tropicalizada do que nós temos. Mas isso daí dá pano para manga e tem muitos olhares isso daí. Eu queria voltar para o cenário um pouco mais macroeconômico, né? A gente já foi lá onde o pessoal gosta, que é o dia a dia e tudo, já falamos de um pouco de cada setor, mas agora eu quero voltar para um ponto que ele influencia muito o nosso mercado, que é a concessão, né? Há uma discussão hoje aberta, né? E felizmente, pelo menos é a opinião que eu tenho, acho que o Sindistal tem, de que nós temos um governo do Estado atuante hoje, no sentido do seu corpo técnico, da Secretaria do Cinemar, né? Seja através do secretário Hugo, seja através do Felipe Peixoto, da equipe, enfim, uma equipe
sim, bem qualificado nas discussões que nós temos tido. Aliás, eles vão estar aqui de tarde também com a gente aqui no podcast, né, discutindo algumas questões. A gente tem caminhado muito junto com o objetivo comum de levar informação, e ser também canal de melhoria do setor. Mas o que eu queria falar é o seguinte: há uma discussão hoje sobre a renovação ou não da concessão do gás no estado do Rio de Janeiro. Se antecipa, se mantém, se segue, enfim. Eu queria que vocês falassem um pouco disso, acerca da visão de vocês no impacto que essa discussão tem hoje, no momento presente do nosso estado e da percepção de vocês para o ano que vem. Porque acho que isso é uma informação que quem nos assiste, né, muitos deles precisam ter um norte, uma bússola, para onde vai o negócio. Vou aqui já tomar a fala, falando que antes de a gente falar da concessão, seria interessante se o Estado e o próprio deputado e também secretário Hugo Leal e os outros deputados que nós temos, a bancada carioca, que a gente fizesse uma pressão na Petrobras para baixar o preço da molécula do gás. Porque você tem uma molécula do gás nos Estados Unidos, salvo engano, deve estar acho que em $3 por milhões. Agora já baixou, já está baratinho de novo. A $2, mais ou menos, $2 a $3, milhões de metros. Milhões de BTU. Milhões de BTUs, enquanto no Brasil você pratica o preço de 9. Então, assim, são 3 vezes mais caro. Diminui a capacidade de investimento de qualquer empresa que estiver no controle da concessão. Então, assim, muita gente fala de preço, e aí fala-se de Naturgy, fala de posto. A gente tem que ir na Petrobras, e a gente não consegue chegar na Petrobras para discutir esse assunto. A Petrobras ela pode fazer uma redução, nem que seja específica para o GNV, que vai atender a sociedade. A gente está no governo Lula, onde ele vê as classes mais baixas. Ele poderia criar um preço diferenciado para o setor automotivo. E aí sim ele ajudaria a desenvolver ainda mais. Tudo mais que a gente já falou aqui de benefício, você teria um outro benefício. E agora sim, partindo para a concessão, eu entendo, e aí o Celso tira Firjan e Sindirepa de qualquer coisa. Eu acho que a Naturgy ela melhorou muito nos últimos anos. Nós tínhamos aí uma Naturgy com talvez não a transparência que a Kátia está tentando colocar. E ela paga o preço caro por isso, por ser tentar agir de forma republicana. E me assusta quando você quer trazer uma outra ou outras opções, porque as opções que aparecem no mercado são opções, por exemplo, você pega a Compass no Rio Grande do Sul, quando ela entrou e assumiu lá no ano passado, no ano retrasado, a primeira medida dela foi aumentar a margem em 17%. Então me assusta um pouquinho você ter uma mudança. Eu acho que assim, e eu não posso entrar nesse mérito, porque essa é uma negociação governo e distribuidora, mas assim, eu ficaria muito mais confortável se a gente tivesse governo sentando com a distribuidora e fechando aí uma renovação ou uma extensão de prazo aí dessa concessão. E que ambos fizessem, e aí usando a força da indústria, Firjan e sindicatos, fizessem, acho que um trabalho em conjunto e fosse até a porta da Petrobras falar da importância da redução do preço da molécula. Muito bom. Muito boa sugestão. Acho que a gente tem que comprar essa ideia. Só uma pergunta. Desculpa, Ivan. Até onde a Firjan consegue ir, considerando que os estudos, aliás, estudos que servem de planos de governo, diga-se de passagem, quem não sabe, fique sabendo. A maior parte dos planejamentos realizados pela Federação da Indústria são suportados pelos municípios e pelo Estado do Rio de Janeiro, né? Mas a federação, muitas das vezes, ela se pega em uma posição. Ela representa a indústria como um todo. Então, a indústria do petróleo está ali, toda a cadeia também está ali. Em determinados momentos, ela se torna praticamente uma mediadora desses elementos todos, né? Até onde, dentro do que você falou,
a federação consegue chegar. Por que eu estou perguntando isso? Porque muitos empresários que nos assistem, às vezes não conseguem perceber o trabalho que a federação faz e o esforço que ela faz para encontrar um caminho de desenvolvimento passando por todas essas tensões, esses interesses. Eu entendo como federação essa dificuldade, que para você ver o maior associado da federação é a Petrobras. Mas nem por isso a Firjan deixou de proteger o setor. Haja vista liminar com 50% para o que nós conseguimos no final de 2020, porque ia aumentar numa faixa de 50% o preço do gás. Lembramos disso, ajudamos a divulgar o trabalho. Exato, então a gente fez um trabalho aí, o Sindirepa e a Firjan, todo o corpo técnico, a gente fez um trabalho que a gente conseguiu uma liminar praticamente na madrugada do Natal. Ia ser o caos no mercado. Então a gente conseguiu aí segurar isso, e que até hoje ela é válida. Então, assim, e aí é o trabalho da federação, não contra, mas assim, tentou-se o diálogo e tenta-se dialogar o tempo todo, só que hoje se perdeu esse diálogo. Então, assim, é muito importante sindicato, federação, governo do estado, distribuidora, fazer um trabalho em conjunto, pegar esse trabalho, levar ao presidente da Petrobras. Pegou o presidente da Petrobras, leva ao Lula ou ao Alckmin. Mas é importante que se faça isso urgente. Só dessa forma que a gente vai conseguir. Porque eu falo, a concessão, ela repassa o preço que a Petrobras põe para ela. E no GNV em específico, a margem de lucro da distribuidora, se não me engano, da Naturgy, é a menor do que outros estados. Só falando, parênteses, isso não é sempre aquele aviso que a gente sempre faz quando está falando isso. Isso não significa que é dar carta branca para a concessionária. Exato. Não, até porque Ela vai fazer o trabalho dela de eficiência, de etc., de desenvolver mercado, mas é entender o tamanho do impacto de cada parcela. Então, a gente está falando aqui, a gente está falando a nível de Rio de Janeiro. Na verdade, isso é um problema nacional. Tá certo? Na verdade, esse grito ele tem que ser de todos os estados. Aí eu volto na questão da concessão de como funcionou. Os outros estados têm uma limitação absurda de investimento e de distribuição, principalmente para a construção de redes novas e ligação de novos postos de GNV, tá certo? E fomento do mercado, né? O cara botar lá o GNV dele. Ainda estão anos atrás do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está anos na frente da maior parte dos estados da União. O que acontece, e essa briga, eu repito, ela tem que ser de todo mundo, inclusive do governo do estado. O governo do estado tinha que estar empenhado nisso. Agora, esse governo está, certo? O Cláudio Castro, para mim, na minha opinião pessoal, fez um ótimo trabalho e se ele pudesse ficar mais 4 anos, por mim, seria ele de novo. Porque ele se cercou de profissionais, principalmente no nosso segmento. Uhum. E isso, não lembro de nenhum que tenha feito isso no passado. Bom, mas falando do gás natural, a Naturgy, quando entrou aqui, ela trabalhou incansavelmente no investimento das redes hoje. O ativo da companhia deles lá é muito maior, da SEG Rio, muito maior, graças ao trabalho comercial que a Naturgy implantou. Que é uma cultura que os outros estados não tiveram, as outras concessionárias não tiveram. E aí ela expandiu, a gente estava aqui brincando, falando da rede da fila no posto de gás, que não existe mais, porque são vários postos e ano que vem estão previstos mais, bastante postos, seu número exato, mas tem bastante postos aí na fila para serem ligados. Isso é excelente, a geração de emprego, a gente está falando do GNV, mas também a indústria. E a competitividade para a redução de preço. Então, a questão da molécula, baixar o preço da molécula, é uma questão de você estender esses benefícios a mais gente. Exato. Exatamente. A mais gente. E esse trabalho tem que ser feito a nível nacional. Gostei muito da questão da mobilização, da sua sugestão, da ideia de mobilização aqui no Rio, que eu acho que está passando da hora, inclusive. Eu acho que os representantes de classe, inclusive, têm que estar juntos nessa briga, fazendo barulho através de associações, instituições, sindicatos. Tem que fazer barulho junto com a federação. A federação é muito atuante nesse segmento. Pode contar com o Sinistal, presidente? Sempre. O Sinistal está aí para isso. Eu acho que o nosso dever social, ele não é só
com nossos associados e nossos afiliados. Eu acho que é com a sociedade, como todos nós temos responsabilidade com a sociedade. E o gás natural, a gente está falando muito do GNV, mas para a residência, ele é muito melhor, ele é mais seguro, ele é mais leve que o ar, ele é menos poluente. Para a indústria, ele é muito melhor, porque não tem armazenamento, você não tem aquele monte de cilindros de gás acumulado, que são um risco grande até de segurança. E descobertos, né, do aspecto da inspeção. E aí você complica bombeiro, complica custo a mais e tal, os botijões circulando pela cidade, caminhão com botijão de gás circulando pela cidade, aquela buzininha no sábado de manhã que você quer dormir um pouquinho mais, aquele musiquinha eletrônica, seu gás chegou, além da questão social dentro das comunidades, que todos nós cariocas aqui sabemos que o botijão de gás, as milícias as milícias, todas elas, bandido ou milícia, para mim é a mesma coisa, cobram lá um pedágio pelo botijão de gás, tem que comprar no seu João, não tem que comprar no seu Joaquim, eles controlam o preço, controlam o mercado e tal. Se a gente canalizar, acabou a história. E fiscalizar, acabou a história. Então, assim, você está falando de segurança, você está falando de economia, você está falando de poluição. Tá certo? Você está falando, assim, só tem benefício. Se eu falar aqui os benefícios do gás natural, a gente vai ficar aqui, pelo menos na minha ideia, a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Antes do Fernando falar, vou fazer uma provocação aqui, que acho que cabe sair desse podcast de hoje, uma carta, assim, direta e Sindistal assinando, já fazendo a provocação não só para a federação, como ao governo do estado, para que a gente crie um grupo de trabalho nesse sentido. Mas eu não gosto muito de criar grupo de trabalho, é fazer uma carta, porque o grupo de trabalho, eu falo que você cria grupo de trabalho quando você quer fazer que algo não aconteça. Ele fica em uma eterna discussão. Vai para o Gerôndio, fica no Gerôndio. Sai 2, 3 relatórios. Então, é fazer uma carta de intenção e a gente vê a melhor forma, mas que a gente provoque, que a gente dê a etapa inicial. Olha que oportunidade de ter um subsídio a nível de estudo que a gente tem do porte da Firjan, né, amparando tecnicamente as afirmações que se quer fazer e levando para que políticos sérios possam fazer uma decisão séria em favor de quem precisa, né? Infelizmente a gente vai acabar tendo que encerrar aqui o nosso podcast. Eu quero só eu estou com um gráfico aberto, um número assim, na esteira disso, né, de trabalhar um círculo virtuoso para o desenvolvimento do mercado de gás aqui no estado do Rio, ou seja, mais consumo com gás mais barato, desenvolvendo mais consumo, mais indústria, mais GNV, mas todos os segmentos dinâmicos. A gente tem um dado aqui que a gente está falando do preço, aí comparando com os Estados Unidos, que é um produtor, aí tem um preço referência lá. Quando a gente olha abril desse ano, meados desse ano, né, depois daquele momento que a gente teve um momento em 2022 que aumentou o preço do gás de todo mundo, internacional, que o pessoal que não produzia, né? O preço nos Estados Unidos, em referência a 2016, está hoje 37% menor que 2016. 37%. Estou falando em dólares, por milhão de BTU. No Brasil, querem chutar o percentual? 237% maior que 2016. Então, se a gente é PPI, se a gente é referência de preço internacional, por que em dólares a gente está 237% maior do que em 2016? Se no Henry Hub nos Estados Unidos é 37% mais baixo. Eu não sei responder essa pergunta, não. A gente tem que descobrir quem pode responder essa pergunta e inverter a curva. Então, qual é a solução? É a gente mobilização. Acho que é mobilização. Vamos fazer uma mobilização. A gente vai começar a pedir ajuda mesmo do governo do estado, francamente, diretamente, e chegar a nível federal. Eu acho que a gente precisa chegar a nível federal. Deixa eu aproveitar aqui, fazer o encaminhamento final. No final, a gente sempre procura deixar uma mensagem, né? Para quem está ouvindo a gente, o podcast permite isso, a gente não sabe o alcance, né? E o perfil de quem vai receber. Mas eu vou conversar com você, Fernando. Assim, você olhar para aquela câmera ali e deixar essa aqui, ó, da minha direita aqui, e deixar uma mensagem em relação ao mercado do gás, seja qual for o perfil, né? Em relação à expectativa que ele pode ter em relação a esse bem que nós temos, que é o gás natural. Tentando ser rápido, olhando o potencial que existe, se não tiver um trabalho conjunto, um trabalho coordenado, de comunicação,
de integração entre os agentes, integração público, privado e sociedade, esse potencial vai ficar enterrado. Não vai ser bom para ninguém. Certíssimo. Celso, olha por favor para aquela câmera ali. Eu tenho certeza que o gás é importante, que em 2024 vai ser um cenário positivo, mas eu fico animado com o podcast de hoje, que a gente saia daqui que a gente está saindo daqui com uma expectativa de já começar um trabalho para aumentar essa competitividade do gás. E eu tenho certeza que a gente está no caminho certo. E o gás não é o futuro, é o presente, igual disse o Júlio Lopes. O Júlio Lopes não, foi o Hugo Leal, na última reunião que a gente teve. O GNV é o presente. Então, vamos aumentar a competitividade do GNV. É o combustível do presente, combustível né? Não é do presente, isso aí. Evandro, aquela câmera ali, ó. Câmera da verdade. A minha é diferente. Bom, pegando o gancho de tudo que foi falado aqui, a gente precisa realmente diminuir o preço da molécula do gás. Eu acho que isso é uma missão. Se o Brasil tem que ir para frente, ele tem que ir da maneira certa, pelos meios certos. Então, como representante das empresas instaladoras e junto com representantes das empresas de veicular, eu digo o seguinte: vamos juntos, sair daqui de mão apertada, com um documento para assinar e encaminhar para as autoridades responsáveis, pedir ajuda e gritar e berrar e brigar se for preciso. A gente precisa resolver isso. Gás natural é a solução para a residência, para comércio, para a indústria, para o GNV e para a geração de energia elétrica também. Obrigado por participar com a gente do Conexão Sindistal. Obrigado aos nossos convidados aí. Foi uma honra receber vocês. Voltem sempre. As portas estão sempre abertas aí. E você, olha a informação que você recebeu hoje, hein? Compartilhe. Vamos elevar o nosso nível de consciência e vamos agir. Um abraço, até a próxima.